Olá, estamos aqui direto de Brasília, no evento anual do Move Infra. Hoje a gente está aqui com a Ana Patrícia Gonçalves Lira, presidente da ANP Trilhos. Ana Patrícia, prazer, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigada. Eu queria que você começasse colocando para a gente em que modelos de cidade, em quais lugares a gente pode ter no Brasil um tipo de expansão de mobilidade urbana por trilhos. Tem algum modelo específico assim de tamanho, de população, de desenho, né? Até porque o trilho é difícil fazer altos e baixos, né? Isso. O transporte de passageiros sobre trilhos tem por característica ser um transporte com menor tempo de viagem, ainda que haja um maior percurso. É um transporte com maior confiabilidade, com maior conforto para o usuário. Então, naqueles serviços onde há um volume muito grande de passageiros, a solução por trilhos, sem dúvida alguma, ela traz a melhor solução, além do que, sem dúvida, é um transporte hoje, que ele é por energia renovável, com menor emissão de poluentes dentro dos serviços de mobilidade. Então, é uma solução muito importante. A gente fala que nós não somos transição climática, nós somos solução climática. Já nasce com modelos de sustentável. Exatamente. A gente, em relação à emissão de carbono, pegando um exemplo no Brasil, pegando como exemplo o metrô de São Paulo, emite cerca de 8 gramas de CO2 equivalente, e realmente comparando com ônibus, ainda que seja um ônibus elétrico, é sem dúvida a melhor opção. A gente está conversando aqui, estamos falando sobre os 30 anos da Lei de Concessões e falando sobre mudanças, aperfeiçoamentos nas normas, e os transportes de passageiros sobre trilhos são regulados muitas vezes por entes subnacionais, estados, municípios. Como que você vê esses 30 anos e o que pode ser feito à frente para atingir esse tipo de modal? Bom, primeiramente é um prazer participar aqui deste importante evento. Eu entendo como sendo um tema extremamente importante e salutar nos dias de hoje, onde a gente verifica que as concessões evoluíram e é necessário que a lei também acompanhe essa evolução. Quando se trata de transporte de passageiros sobre trilhos, nós temos alguns desafios a serem superados, e nesses desafios, dentre esses desafios, está a questão do subinvestimento. Pela organização federativa, esse serviço de transporte de passageiros está dentro do contexto urbano, então depende de investimento de estados e municípios que, enfim, não têm a capacidade financeira necessária para investir no que de fato precisa investir. Além do que, é muito importante que haja uma organização, uma governança que venha, de fato, manter cada um dos entes que ali participam, principalmente porque a gente está falando de grandes metrópoles, dentro de uma única organização, onde a gente vai ter uma visão única em relação ao planejamento, em relação à questão tarifária, em relação a investimentos de longo prazo, que é o que a mobilidade urbana exige. E quais são exatamente esses modais de transporte sobre trilhos? O que a gente tem de modelo? A gente tem um modelo de metrô, tem um modelo de trem regional, monotrilho, VLT, veículo leve sobre trilho. E o que acontece? O que a gente entende como sendo importante? A gente entende que uma cidade inteligente, ela começa com planejamento, com uma pesquisa de origem e destino, em que você verifique que nos corredores de grande demanda, de média e alta capacidade, onde tem, por exemplo, de 30 a 80 mil passageiros por hora sentido, nós não podemos prescindir de trilhos. Então, trilho é a melhor opção para esses serviços de média e alta capacidade. E a ANP Trilhos, ela trabalha no sentido de incentivar que haja um olhar para esse modal, onde ele se encaixe aonde ele caiba. A gente diz muito que não queremos projetos fracassados, nós queremos projetos que deem certo, e por isso a gente defende que nesses projetos de média e alta capacidade haja um olhar para os trilhos, por todas as suas características benéficas de confiabilidade, sustentabilidade, menor tempo de viagem, maior conforto para o usuário. Então, por esses motivos, a gente entende que deve ser dado um olhar especial.
E você colocou que quer que os projetos deem certo, né? Muitas vezes a gente vê esses projetos passando por governos e não necessariamente se estabilizando e não sendo concluídos muitas vezes em regiões do país. Como que você vê esses projetos de transporte sobre trilhos nessas discussões políticas que atravessam governos, e o que é necessário mudar para a gente ter de fato um avanço nesses modais que têm um grande potencial ainda? Danilo, tudo começa com uma plena organização. A gente está falando de serviços que são intermunicipais, muitas vezes, e que é necessário que haja um olhar único em relação a essa operabilidade. Hoje, não existem, a gente busca que evolua, porque em pouquíssimas cidades, eu identifico em Goiânia, principalmente, onde está havendo uma evolução feliz, a criação das autoridades metropolitanas. E fugindo um pouco dessa palavra de autoridade, mas uma governança conjunta, porque a autoridade leva a crer que vai existir um ser supremo que vai definir em detrimento do interesse dos municípios, e não é verdade. A ideia é trazer uma governança única em que haja um olhar de planejamento de longo prazo, realmente um olhar de uma política de Estado e não uma política de governo, que é o que a gente vê hoje. A mobilidade urbana, ela exige investimentos de longo prazo, e por isso tem que ter um olhar único dentre os municípios, que perpasse governos, mas que persista num planejamento único, numa visão tarifária de distribuição de receita, que haja sustentabilidade de todos os serviços, de modo que haja uma operação satisfatória para todos aqueles envolvidos. Você falou sobre uma questão muito importante, que é a necessidade de um planejamento em relação ao assunto. A gente vive um momento super importante em que o BNDES, através de um acordo com o Ministério das Cidades, veio desenvolvendo o estudo de 21 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, em que estão sendo estudada uma rede necessária, uma rede estruturante de transporte para média e alta capacidade. Então, a partir daí, a gente vai ter projetos, que é algo que a gente, enfim, tem carência hoje, e esses projetos vão poder ser utilizados por esses municípios para que realmente haja um planejamento, uma visão de longo prazo em relação a esses serviços. E isso está muito linkado à lei de concessões, uma vez que a gente precisa que haja segurança jurídica para ver esses investimentos. A gente precisa de projeto, mas a gente precisa implantar esses projetos através de uma fonte de financiamento, através da existência de garantias. São serviços que precisam de contrapartida, porque a gente acha importante que haja modicidade para o usuário. Então, nesse sentido, é importante que a gente que a lei de concessões venha trazer essa modernização e essa previsão de financiamento, de regras mais modernas para que haja investimento privado. Obrigado, Ana Patrícia. A gente esteve aqui com a Ana Patrícia Gonçalves Lira, presidente da ANP Trilhos, Associação Nacional de Transportes de Passageiros sobre Trilhos. Obrigada, Danilo.